Romanos 1, versículo 14 diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pode tomar o assento em nome de Jesus. A carta que Paulo escreve aos Romanos, ela tem uma particularidade, porque muitas epístolas que Paulo escreveu, ela também tem o título de As Pastorais. Por quê? Porque Paulo pastoreava de longe a igreja que ele tinha evangelizado, um povo que não tinha ouvido falar de Jesus, mas Paulo foi até aquele lugar, até aquela cidade, pregou Jesus para aquele povo, permaneceu por um tempo e ali se estabeleceu uma igreja de Cristo. Agora Paulo, estando longe, ele começa a ouvir que a igreja precisava ser pastoreada, a igreja tinha dúvidas, então ele começa a escrever as cartas, pastoreando as igrejas de longe, mas um povo que ele conhecia, um povo que ele evangelizou, um povo que ele era o pai da fé. Romanos não passa por isso, porque na verdade Paulo não conhecia a igreja de Roma, Paulo não conhecia os cristãos de Roma, mas Paulo vai dizer aqui logo no início da carta que em todo o mundo é ouvido sobre a fé de vocês. Até hoje não se sabe como essa igreja se estabeleceu em Roma. A gente só tem noção de que foram pessoas peregrinas, que passaram por cidades aonde o evangelho já estava sendo pregado, e essas pessoas em lugares longínquos ouviram o evangelho em outras cidades, mas quando se mudaram para Roma, levaram consigo a sua fé, e esses foram se encontrando em Roma, pessoas que ao passar pelo caminho, Jesus foi encontrando, foi abrindo os ouvidos, foi colocando fé no coração. E essas pessoas agora, por diversos motivos, começam a fluir para Roma. Umas porque já moravam lá, e talvez tenham ido a Jerusalém adorar, mas quando chega em Jerusalém, para adorar a Deus por uma religião, encontra em Jerusalém um povo falando de Jesus Cristo, mas fora da religião que eles tinham ido buscar a Deus. E outras pessoas estavam passando por outras cidades, e por conta da situação financeira, precisaram migrar para Roma, para encontrar emprego, para cuidar da família. Mas enquanto caminhavam em direção a Roma, Jesus ia sendo apresentado a elas. Essa comunidade que não surgiu pelo apostolado de nenhum deles, de nenhum dos 12, mas essa comunidade que agora surge por quem tem fé. Essa comunidade agora surge porque tem o coração abrasado, porque ouviu falar de Jesus, jogou para dentro do peito e decidiu viver. Então é uma igreja que muito antes de pregar Jesus,
vivia Jesus. Era uma igreja que ela não tinha placa de denominação. Ela não era metodista, ela não era batista, ela não era congregacional, ela não era católica, e nem era judaica. Ela simplesmente era do céu. Era a igreja de Cristo em Roma. E eu queria compartilhar com você um pouquinho da história da igreja. Essa história que surge dentro do improvável, dentro do impossível, e a gente nem percebe isso. Você lembra quando Deus levanta Abraão? E a gente começa a fazer leitura, e a gente começa a passear pelas Escrituras, vendo que Deus começa a levantar um povo a partir de Abraão. Então é Isaac, é Jacó, e a gente vai passeando nas Escrituras, numa exclusividade do povo que é gerado a partir de Abraão. Mas o nosso Deus, nós precisamos entender que Ele não está preso a um povo, a uma religião. Nosso Deus é Deus criador do universo. E enquanto Abraão está sendo preparado que a partir dele uma grande nação aconteça, aparece um sacerdote chamado Melquisedeque. Um homem do improvável, um homem do acaso. E a Bíblia fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Se você perguntar para qualquer teólogo quem era Melquisedeque, a resposta que nós vamos encontrar é: ninguém sabe. Ninguém sabe como ele surgiu, ninguém sabe como Deus se apresentou a ele, ninguém sabe como ele se tornou sacerdote. Ele simplesmente aparece nessa história, porque Deus é Deus do universo. Porque enquanto nós estamos com o olhar focado, achando que Deus só se manifesta em um lugar, Deus está explodindo pelo lado de fora. Enquanto nós achamos que a partir de Abraão, o mundo inteiro agora vai ouvir falar de Deus, já existe sacerdote do Deus Altíssimo, gente com experiência com Deus, gente que ouve Deus, gente que tem a revelação de Deus. E por mais que a gente estude a trajetória, a única coisa que nós sabemos de Melquisedeque é nada, apenas que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E a história continua, e a gente continua preso na linha de Abraão. Aí Deus chega para Jonas e diz assim: vai até Nínive e denuncia a maldade deles. Mas quando Deus fala para Jonas isso, Deus está dizendo para Jonas o seguinte: você vai para um povo que é assírio, não é judeu, é um povo assírio. Você vai para um povo que não é da sua linhagem. Você vai para um povo que não participa da revelação que você tem. Mas você vai lá denunciar a maldade desse povo. Jonas foge. Sabe por quê? Porque ele sabia que se ele pregasse, aquele povo iria se converter. Só que aquele povo era inimigo do povo de Israel. Jonas tinha que amar quem o perseguia. Jonas
tinha que amar quem era fruto da maldade. Jonas tinha que amar quem não tinha nada nas mãos para apresentar diante de Deus a não ser pecado. E ele não aceita esse chamado e foge. Mas nós conhecemos a história. Jonas é lançado naquela terra. Jonas prega para aquele povo denunciando a sua maldade. A Bíblia diz que até o rei dos ninivitas se veste de pano de saco, senta em cinzas e declara um jejum para todo o povo, para que eles se arrependessem da sua maldade. Enquanto o povo judeu segue na sua trajetória de revelação, Deus está explodindo do lado de fora, alcançando os malfeitores, alcançando quem não merece ser alcançado e aceitando o arrependimento de quem ouviu a palavra, ouviu a voz de Deus e se entregou a Ele. Oh, Jesus. E aí a gente vê Jesus dizendo: ora pelos teus inimigos. E por quem vos persegue. Jonas é a realização do que Jesus foi dizer lá no Novo Testamento. E o interessante é que quando a gente está dentro da revelação de Deus, quando a gente está dentro da manifestação de Deus, ao invés da gente abraçar isso e criar um coração de gratidão, a gente tem, por muitas das vezes, o posicionamento de se achar o suprassumo da terra. E aí Deus está se manifestando e a gente nem percebe. Jesus nasce, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Salvador do mundo, aquele que de Gênesis até Malaquias era anunciado ao povo, agora nasce. Era para Israel explodir. Era para Israel viver o seu melhor momento da história, desde Adão. Sabe o que acontece? Israel nem dá conta que Jesus havia nascido. E aí, o Deus que não está preso em uma religião, o Deus que não está preso a uma nação, ao Deus que para ele não tem geografia, porque ele é criador do universo, ele traz de fora, ele revela para os de fora, porque os de dentro que tem a revelação,
estão dispersos achando que são os suprassumos do mundo. E agora quem surge são os rejeitados, mas que Deus se manifesta a eles, colocando no céu uma referência. Então surgem os magos, quem não é de Israel, quem está para o lado de fora, quem é rejeitado pela religião, quem é considerado feiticeiro, mas a eles há muito tempo já estava revelado que o rei dos judeus, o Messias, o Filho de Deus se manifestaria, ele iria nascer. Enquanto o povo da revelação estava disperso, tinha gente de fora seguindo um sinal do céu, entrando na terra prometida. Quem não tinha a promessa da terra, agora pisa na terra, porque tem um sinal no céu me guiando. Os magos, gente alcançada do lado de fora, gente alcançada sem religião, gente alcançada por revelação de Deus, por manifestação de Deus, que compreende Deus olhando para o céu. Enquanto quem é de dentro, a religião é compreendida pelo paletó, pelas vestes sacerdotais, pelos rituais realizados dentro. Mas quem vai olhando para o céu, vai vivendo Deus. O improvável, o rejeitado, aquele que não tem a sua história contada em livro nenhum. Talvez seja você aqui esta noite. Rejeitado, sua história não é conhecida. Para a religião, você não tem valor, mas só você sabe o que você já viveu e vive em Deus. Só você sabe as manifestações de Deus que te alcançaram fora do muro da religião, sem paletó, sem ser líder de ministério, sem ser reconhecido, sem placa de igreja, mas você é a prova viva que existe um Deus no céu. E você chegou até aqui. O impossível de Deus. Você chegou até aqui. Existe um testemunho de um pai, esse testemunho é real, que o seu filho, na flor da juventude, foi atropelado logo pela manhã por uma menina que estava dirigindo embriagada. Morte momentânea de alguém que estava vindo da balada, de alguém que tinha aproveitado os prazeres do mundo, louca no volante, atropelou quem estava indo comprar pão na padaria. Esse pai cai de cama depressivo, perdeu o seu filho na flor da juventude,
por uma jovem embriagada. Esse homem passou vários dias, deitado numa cama com depressão. Uma certa manhã ele levanta e diz: chega de luto, preciso viver. Servo de Deus. E a primeira atitude que ele toma é procurar a menina da embriaguez. Para muitos, encontrar com ela era fazer justiça. Mas para ele disse assim: eu vim aqui te procurar para dizer que te perdoo. Aquela menina cai em pranto. E agora 2 corações feridos. O pai porque perdeu o filho, e a menina que ele nem sabia estava em depressão pela culpa de ter matado alguém. O ato do perdão sarou 2. O pai pela perda e a menina pela morte. Gestos e atitudes de amor expressas fora do templo, gerando vida, gerando amor, gerando cura, gerando paz, gerando recomeço. Esses fazem parte da igreja de Cristo que nasce. E talvez essas histórias contadas de pessoas que a gente nem conhece, nem conheceu, se assemelha com a sua, e você está aqui, fazendo parte dessa igreja que brota dessa maneira, porque Deus é vivo. É Jesus que vai passando e encontra um cego de nascença. Jesus cura o cego de nascença e vai embora. Os religiosos chegam agora para perguntar para aquele que antes era cego: quem te curou? Ele diz assim: um homem chamado Jesus. Porque Jesus nem se preocupou em ser conhecido. Jesus apenas se compadeceu da sua dor, se manifestou a ele e foi embora. E ele continua se manifestando na vida de milhares, sem religião, mas por amor e misericórdia, a pessoa recebe o milagre e não sabe nem de onde veio, não sabe que seu milagre tem nome, apenas foi encontrado pela graça e misericórdia. E Jesus nem ficou ali para dizer: fui eu, tá? Um homem chamado Jesus. O interessante é que os vizinhos do cego começaram a dizer assim:
Não é este aquele cego que mendigava? Aí outros diziam assim: parece com ele. Olha o que a gente vê aqui. Tem pessoas que são tão desprezadas, que elas não são reconhecidas nem por quem está ao lado. O vizinho diz: parece com ele, não tem certeza. Isso é a expressão de quem nunca olhou na face. Isso é a expressão de quem estava mendigando e quem morava do lado nunca socorreu a necessidade dele, nunca se compadeceu, nunca olhou com misericórdia, nunca acolheu. E ele simplesmente no caminho só sabe que um homem chamado Jesus deu vista a ele, porque nem os vizinhos conseguem recordar da face daquele que há muitos anos sofria ao lado. É essa igreja que vai brotando dentro do amor de Deus, da graça de Deus. E a gente se encontra por aí, gente que anda ferida, que não sente amada, que se sente desprezada, mas que de repente encontra um amor que não sabe nem explicar, porque nunca foi amado. E quem amou não parou nem para fazer propaganda. Fui eu. Porque ele simplesmente ama. E a história vai dizer que tempo depois, ele encontra com Jesus no templo, e aí Jesus se apresenta a ele. Essa é a história de muitos, que tem testemunho de milagre fora da igreja. E tem a convicção no coração que só chegaram até aqui, porque antes de amar a Deus, de conhecer a Deus, Deus já te amou. Te livrou da morte, te livrou da cegueira, te tirou do lamaçal, e você simplesmente, diante daquele impacto, é de uma arma que mascou, é de uma doença que foi embora, você acordou e procurou, e o dono do milagre nem fez propaganda para você. Ele nunca disse para você que ele é metodista, ele nunca disse para você que ele é batista, ele nunca disse para você que ele é congregacional, que ele é assembleiano. Ele nunca fez propaganda de si mesmo, simplesmente te encontrou num caminho de sofrimento e te amou. Essa é a igreja que vai nascendo. E de repente, tem uma pessoa que está morta há 4 dias. Morto há 4 dias. E ele simplesmente diz assim: remove a pedra e vem para fora.
Que poder é esse? Que pega uma pessoa em decomposição e faz ela sair do túmulo perfeita. E tem gente vendo isso. Essa é a história da nossa igreja, da igreja de Cristo. Gente que já não tinha vida em si mesma. Tem gente que diz assim: será que há vida após a morte? Tem gente que nunca encontrou vida antes da morte. Tem gente que está andando por aí, perambulando, sem saber o que é vida. E ele simplesmente diz assim: vem para fora, vem para a luz, vem para a vida. E a história vai dizer, é aqui que está a tristeza, que os religiosos agora vão consultar esse milagre. Os religiosos agora vão consultar esse milagre. E o que eles fazem? Precisamos matar Lázaro, porque ele está com a sua vida fazendo com que as pessoas acreditem em Jesus. Precisamos matá-lo. Gente da religião. Mas por que isso? Porque se o seu milagre não for realizado aqui, dentro do templo, dentro da religião, ele não é válido, e você é uma ameaça à religião. Gente que experimenta Deus pelo lado de fora, e quem está do lado de dentro rejeita o milagre de Deus, porque o milagre de Deus tem que estar contido na minha religião. A minha religião é desse tamanhozinho, e o meu Deus é Deus do universo. Ele se manifesta para quem Ele quer, aonde Ele quer, a hora que Ele quiser. Eu me lembro de um amigo do trabalho, sempre que posso estou falando de Jesus para ele, e ele sempre me trata com muito carinho. E um dia eu estava em casa, e ele me liga: preciso falar com você. Ok. Deus me visitou aqui dentro do meu quarto. Como assim? Eu estou com uma situação que eu não consigo resolver. Eu não tenho como resolver a situação que eu estou vivendo. E eu escutei uma voz aqui dentro do meu quarto dizendo: descansa e confia. E ele começou a chorar. E eu falei: glória a Deus. Fora de um templo, fora de uma religião,
um coração quebrantado dentro de um quarto com uma situação que não era possível resolver. Ele escutou uma voz: descansa e confia. Aquilo chegou no coração dele como uma bomba, chegou no coração dele como uma explosão do universo, e ele disse: Bruno, foi Deus, não há dúvida. Não há dúvida. Quantas experiências você já teve com Deus antes de se converter e você não conta, com medo das pessoas dizerem que é mentira? Porque você aprendeu que só depois de convertido é que Deus é Deus na sua vida. Quantos milagres o Senhor já operou na sua família, na sua casa, naqueles que nunca pisaram aqui, e você não conta, porque a tua religião não valida, tem que ser aqui. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Você pode dizer isso? Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Glória a Deus. Abra o seu coração. Não fique restrito a uma caixinha. Deus pode se encontrar contigo a qualquer momento, a qualquer instante. É dentro do quarto, é no caminho, é lavando vasilha, é tomando banho. Creia no amor de Deus. Libera o seu coração para receber o Deus do universo, que contempla o teu coração dentro da sua simplicidade. Enquanto os teus vizinhos, enquanto os próximos não te reconhecem, Deus te visita sem fazer propaganda. Aleluia, Jesus.
Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Estava o paralítico no tanque de Betesda. Naquele lugar só estava quem era enfermo. Quem estava com boa saúde não ia até o tanque de Betesda. Só ia quem estava sofrendo. Só ia quem estava em desespero. Só ia quem estava sendo consumido. Mas teve um homem gozando de total saúde e poder, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai até o lugar do sofredor, até o tanque de Betesda, fora do templo, fora da religião, no lugar de quem está chorando, pedindo a Deus misericórdia. Ele vai ao encontro do sofredor. Oh, Jesus! O homem é curado, paralítico curado. Agora quem está gozando de boa saúde e vai do templo para casa, da casa para o templo, vai condenar o ex-paralítico porque ele está carregando a cama, porque era sábado. Quem está embebedado de religiosidade está preocupado com a gravata, está preocupado com o paletó, está preocupado se fez a barba ou se está barbudo. Quem está embebedado de religião quer coar o mosquito, mas engole o camelo. E o homem que estava sofrendo, novamente, recebe a presença de Deus, sem nenhuma propaganda, porque Jesus foi embora. Jesus foi embora. E ele está ali, carregando a cama. E os religiosos perguntam para ele: quem te curou? O cego ainda disse: um homem chamado Jesus. Mas o paralítico do tanque de Betesda disse assim: eu não sei. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Ele tá aqui presente.
que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Aleluias. Glória a Deus. É essa igreja que surge de quem não é nada, de quem é desprezado, de quem é encontrado em aflição, de quem é encontrado sem religião, e que agora é testemunho vivo que há um Deus no céu, que não sabe nem explicá-lo. Quem te curou, paralítico? Eu não sei. Os religiosos sabiam demais, acusaram de carregar a cama, só se esqueceram de uma coisa: o sábado precisava ser guardado, mas Deus nunca disse que no sábado não era dia de amar. E ele foi encontrado pelo amor e acusado pelos religiosos. Quem se torna religioso tem pavor do amor. Agora, quem tem um coração no céu, eita glória! Vive amando, vive abraçando, vive acolhendo, sem propaganda. Sendo água no deserto de alguém, dando cobertor para quem tem frio, dando um prato de comida a quem tem fome, no anonimato, sem palco, sem propaganda, porque simplesmente vive a alegria de viver amando. É a alegria de acolher, é a alegria de abraçar, é a alegria de ir de encontro à necessidade de alguém. E se perguntar para aquele que foi abraçado, se perguntar para aquele que recebeu um prato de comida, um cobertor, quem foi que te deu? Ele vai dizer, não sei. Sabe por quê? Você aprendeu com Jesus. Você aprendeu com Jesus. Agora eu quero fazer uma reflexão, mais uma contigo. E eu quero usar a igreja de Corinto, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Paulo vai dizer para aquela igreja: vocês possuem todos os dons espirituais. No meio de vocês há quem fale em línguas. No meio de vocês há profetas. No meio de vocês há evangelistas, pastores, mestres, pessoas com o dom de curar. Ou seja, o Espírito Santo de Deus movia sobre a igreja, distribuindo dons para que a igreja fosse edificada.
Mas ele olha para aquela igreja e vê que falta uma coisa que era essencial. E ele vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que tine ou como o metal que soa. O que ele está dizendo? É só barulho. Se tudo que Deus entrega nas mãos de vocês, o motivo de vocês exercerem os dons não for o amor, de nada vale. Tenham fé, tenham esperança e tenham amor. E eu digo, o maior dos três é o amor. Quantas pessoas estão dentro da igreja e um dia teve a semelhança de todo esse caminho que foi dito, e hoje se esqueceu de quem era, de onde veio. Tem ministério nas mãos, tem dons nas mãos, tem trabalho nas mãos, mas só não é visto nele uma marca: o amor. E tem gente que não fala em línguas, não tem ministério, mas exala amor, transborda amor. Aí não só Paulo, mas João também vai dizer lá na epístola que ele escreveu: quem ama é de Deus, e quem não ama não é de Deus. Os apóstolos compreenderam que tudo que eles faziam, o antecessor à obra precisava ser amor. Talvez você esteja aqui esta noite, e não é para te acusar, mas é para te dizer que ainda há esperança. Talvez você esteja com o seu coração frio. Talvez as circunstâncias da vida, os conflitos e os confrontos fizeram com que você fosse uma pessoa armada. E você hoje tem nas mãos a religião e se justifica por ela. Eu sou evangélico. Eu queria te convidar a ser do evangelho. E você talvez esteja precisando do toque de Deus no seu coração. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Aproveita para fazer a sua oração. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto
tenha vida em vida. Minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Não permita que a religião seja a justificativa da sua fé. A sua fé tem nome, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Verbo encarnado, que te ensina e te chama a viver o amor fora dos portões da religião que você professa, fora da roupa bonita do domingo. Ele te chama a professar a sua fé, andando de bicicleta, de bermuda e de chinelo. Ele te chama a ser sal e luz, mas é no caminho de quem está padecendo. Ele te chama para ser sal e luz, não é no dia da festividade, mas é no dia que a vida bate pesado na gente, e bate mesmo. Precisamos aprender a ser essa comunidade que converge, como foi a igreja de Roma. Ninguém sabe quem evangelizou, só sabe que lá há uma comunidade que em todo o mundo se ouve a sua fé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesta noite te pedir, ó Deus, amor. O amor que emana do teu trono, do teu altar, Senhor. Amor daquele, Pai, que se encontra contigo, olhando para o céu. Amor daquele que não quer propaganda. Amor, Senhor, porque no meu caminho eu já deixei tanta gente ferida, chega. Quero viver diferente. Eu quero ter empatia, eu quero me colocar no lugar do outro. Eu quero me encontrar contigo e quero me encontrar contigo no outro. Porque o Senhor disse que o Senhor teve frio e eu dei ao Senhor o que vestir. O Senhor disse que o Senhor teve fome e eu dei ao Senhor o que comer. Então eu perguntei, quando eu fiz isso ao Senhor? E o Senhor me respondeu, todas as vezes que tu fizestes a um dos meus pequeninos. O Senhor se encontrou comigo através do outro. Eu fui agraciado pelo Senhor quando eu abracei o outro, quando eu amei o outro. Oh, Jesus, chega de religião. Eu quero o Deus do universo na minha vida. Quero o Deus do amor na minha vida. Eu quero ser diferente. Eu quero ter uma mente diferente. Tudo aquilo que for puro, que for saudável, me habita. Me habita, Senhor. Ainda que eu vendesse todos os meus bens e repartisse aos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada irá valer. Vem comigo, Jesus.
encontra o meu coração mau. Coloca em mim o teu Espírito. Me faça viver o novo de Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Continue a sua oração, continue a sua oração. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Receba o amor de Deus na sua vida. Ele me amou. Ele me ama. Receba o refrigério de Deus nesta noite. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aproveita para falar com Deus. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quanto, oh Senhor, e o tanto que Ele me quer.